Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, nesta quinta-feira, para juntos estarmos rezando, meditando a Sagrada Palavra de Deus. Comece o seu dia na presença esperançosa de Deus. Um Deus que está sempre a caminhar conosco. Um Deus que nos conhece por inteiro, não porque esteja a nos vigiar, mas porque está, sim, constantemente a nos amar. É um Deus que nos ama sem reserva. É um Deus que olha não para os limites dos meus pecados, mas o Deus que olha para a grandeza que existe em cada um de nós, de acolher a sua graça, de acolher o seu amor. Por isso, não nos limitemos na fragilidade dos nossos pecados, mas nos abandonemos no colo misericordioso de Deus, que está sempre a nos incentivar e a nos despertar para o amor. É bom quando começamos o nosso dia nesta certeza. Os nossos problemas não tiram nosso fôlego quando nós colocamos a nossa plena confiança no Deus que está a caminhar conosco. Meditemos o Evangelho de hoje, Marcos capítulo 3, versículos 7 ao 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus dos territórios de Ciro e Sidônia, foram até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhes providenciasse uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que o sofriam de mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, terminávamos ontem o Evangelho dizendo que os fariseus e os partidários de Herodes procuravam estratégias para matar Jesus. Depois que Jesus, segundo eles, infligiu a lei do sábado. Não entenderam eles que Jesus é Senhor do sábado, como ele mesmo assim se apresenta. Jesus hoje, depois de ter ouvido, portanto, uma espécie de sentença de morte destes grupos, Jesus não vai se refugiar, não vai se esconder, mas pelo contrário, ele se retira dali e vai para a beira do mar. Certamente para estar um pouco a sós, ou para se reunir, se encontrar com outros tipos de pessoas. Certamente Jesus não tem a ideia de ir para o deserto, já que na beira do mar se concentravam muitas pessoas. E de fato acontece. Ali ele encontra pessoas de todas as nacionalidades, de diferentes lugares e redondezas.
E essas pessoas tinham um propósito ao irem ali, queriam encontrar Jesus. Porque ouviram que Jesus estava realizando muitos milagres, muitas curas. E essas pessoas, certamente empobrecidas, não tinham a quem recorrer diante das suas enfermidades. E quando aparece este Jesus que cura, que liberta as pessoas, multidões se aglomeram junto dele. E é isso que ali se dá. Jesus, vendo essa multidão se aglomerando ao redor dele, pede aos discípulos que providenciasse uma barca. E de lá, Jesus curava e ensinava. As pessoas se jogavam sobre Jesus para assim absorver força de Jesus e poderem assim ser curados de seus males. Caríssimos irmãos e irmãs, é grande a fé destes empobrecidos, a fé dessas pessoas que gritam a Deus por uma cura, um milagre, quando o mundo não lhes dava ouvido e nem lhes oferecia o que precisavam. Jesus oferece aquilo que eles precisam, a cura do corpo e da alma. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus comprova aquilo que as pessoas vêm buscar ao encontrar Ele. Ou seja, as pessoas querem encontrar resposta para as suas necessidades. Poderíamos nos perguntar qual é a resposta que o mundo de hoje oferece a milhões e milhões de pessoas empobrecidas, doentes, enfermos, fisicamente e espiritualmente. O nosso sistema brasileiro de saúde, o nosso SUS, que é um grande programa social, tem feito grandes milagres, mas ainda está longe de alcançar multidões que vivem à mercê de uma saúde digna. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus, além de curar, ele ensina e mostra a sua autoridade de Deus. Ou seja, proíbe que o demônio se expresse, proíbe que o mal tome lugar de Deus. E aqui, como é próprio de Marcos, aparece sempre a proibição messiânica, não dizer a ninguém quem ele é. Jesus demonstra ao mesmo tempo, ele sendo Deus, que ele veio fazer com que as doenças, as fragilidades deste povo empobrecido sejam sanadas. E são sanadas com a autoridade de Deus. São sanadas com a visão social e divina de um Deus que não quer que o seu povo pereça, mas que viva com dignidade. É este Deus que a Igreja professa cada dia e que nós só podemos verdadeiramente professar este Jesus quando abraçamos esta sua indignação. A indignação por um mundo injusto, a indignação em ver uma sociedade onde as pessoas perecem, onde as pessoas morrem porque não têm direito a uma saúde digna. Rezemos, amados irmãos e irmãs. Há tantas e milhares de pessoas que perecem, que morrem, porque não têm o suficiente de recursos para cuidar da própria saúde. Que o Senhor possa nos ajudar e nos dar cada dia mais uma noção e uma impressão de homens e mulheres que lutem sempre por uma sociedade justa e melhor. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque